Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre salário e remuneração. Então, o que vem a ser o salário? É o valor recebido pelo trabalhador por cumprir a sua jornada de trabalho. Já a remuneração é a soma do salário com os outros adicionais recebidos por terceiro, como gorjeta, além de incluir os benefícios que a empresa oferece. Então, o salário é o valor que está no contrato, remuneração é o salário com os outros adicionais. Nós temos os tipos de salário. O primeiro é o salário mínimo, é o menor valor pago definido pela lei. É aquele que todo ano tem reajuste. Temos também o piso salarial, que é o menor salário pago a um trabalhador dentro de uma categoria profissional específica, após acordo entre os sindicatos, como, por exemplo, o salário dos enfermeiros que trabalham 30 horas. Temos o salário mínimo profissional, é a contraprestação devida ao profissional liberal, como, por exemplo, os engenheiros, os contadores. Então, dependendo da sua carga horária, eles recebem um valor mínimo profissional. Temos o salário in natura, ou salário utilidade, que é um benefício que o empregado recebe ou se usufrui deste pelo trabalho e não para o trabalho, como, por exemplo, alimentação, habitação, vestuário. O trabalhador recebeu pelo bom trabalho que fez. Temos também o salário fixo, que é o valor que já é definido no contrato, não tem variação. Tem o salário variável, é aquele que sofre variação por porcentagem, meta ou prêmio. O funcionário só recebe se produzir. E aí temos o misto, salário misto. O que é isso? É o salário fixo mais o variável. Então, além dele ter uma remuneração fixa na carteira, ele recebe uma comissão, uma variação. O que não é considerado salário? Vestuário, equipamentos que a empresa fornece. Luva, avental, bota, óculos, enfim. Com relação ao pagamento do salário, é até o 5º dia útil do mês subsequente. Por exemplo, o funcionário trabalhou em fevereiro, a empresa tem até o 5º dia útil de março para fazer o pagamento do salário do trabalhador. Temos também os adicionais de salário, que é quando o trabalhador atua em condições mais gravosas. Então, temos o de insalubridade, que é quando o trabalhador é exposto a agentes nocivos à saúde. Ele ganha um adicional de 10%, grau mínimo, 20%, grau médio e 40%, grau máximo, sobre o salário mínimo, se ele atuar em alguma situação que coloca em risco a sua saúde, algo que pode lhe causar uma doença, como, por exemplo, exposição ao calor e ao frio acima do tolerável, exposição à umidade e à vibração acima do tolerável, ruídos contínuos ou intermitentes acima do tolerável, agentes químicos e biológicos, entre outras situações. Um grande exemplo de insalubridade é quem trabalha com raio-x, que ali pode causar uma doença. Outro adicional é de periculosidade, que é para quem trabalha exposto em uma atividade que coloca em risco a sua vida. Ele pode morrer naquele trabalho, como quem trabalha com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança patrimonial ou pessoal, e também quem trabalha em motocicleta, como motoboy. Nesses casos, ele recebe um adicional de 30% sobre o salário base. Então, é o salário do trabalhador, não é o salário mínimo. Outro adicional é o noturno, para quem trabalha em área urbana, das 22 horas da noite até as 5 horas do dia seguinte, o trabalhador recebe um adicional de 20% sobre cada hora feita nesse intervalo. E aí temos a hora extra, que é quando o trabalhador trabalha além da sua jornada. Tem um acréscimo de 50% se for trabalhado de segunda a sexta e de 100% nos domingos e feriados. Então, ele recebe esses adicionais em cima das horas feitas de forma extra, além da jornada, tá bom? Então, assim a gente finaliza o podcast.
Peço que comentem se tiver alguma dúvida e curtam.